errada, porque quando fala de justiça, às vezes nós procuramos a justiça só que nos beneficia, né? A justiça que vai nos favorecer, né? Quando se fala de justiça, né, nós entendemos que para nós, na ótica humana, é aquilo que vai nos favorecer, né? Se algo não vai nos favorecer, para nós não é justiça, né? Mas é interessante a verdade aplicada, você que tem a revista, a verdade aplicada vai dizer assim: a justiça é um atributo de Deus. Aqui já se começa a dizer que a justiça, ela não foi feita, né, não foi criada, né, na forma humana. A justiça já vem de Deus, né? A justiça é um atributo de Deus. Ela é para todos. Não há privilégio nem acepção de pessoas, porque ele é imparcial. O que nós entendemos aqui? A justiça é um atributo de Deus, e para ter justiça, ou para fazer justiça, não tem privilégio para ninguém, né? Aqui a verdade aplicada, o comentarista vai colocar, né, que Deus é imparcial. Ele faz justiça de forma imparcial, enquanto o homem, ele faz justiça de forma parcial, né? O que é isso de forma parcial? É porque o homem, ele vê simplesmente o que está à frente, né? Ele julga, né, de forma que ele está vendo. Ele não vai atrás dos fatos para ver a verdade, né? Às vezes a justiça do homem, né, ela prejudica, né, beneficia um e prejudica a outra, né? Podemos ver que quando um juiz vai julgar uma pessoa, né, ele às vezes, né, nem procura os fatos verdadeiros para julgar. Ele julga de forma parcial, aquilo que ele dá a entender que é justiça, né? E acaba que beneficia um e prejudica o outro, né? Deus não. Deus, ele já não julga assim, né? Deus julga de forma que ele, né, vê o coração da pessoa, né? Deus vê o coração da pessoa. Então a justiça de Deus, uma justiça reta. Deus não julga pelos fatos, Deus julga pelo coração, pela atitude dele mesmo, né? O atributo dele de justiça, isso ele faz justiça. Aí nós podemos entender que não há acepção de pessoas, não é privilégio para um nem para outro. Deus julga de forma justa, né, conforme o seu coração. Amém? O tópico 1 vai dizer a justiça de Deus revelada, né? Engraçado aqui que no top 1 o comentarista coloca assim: a justiça de Deus, quem tem a revista pode acompanhar, a justiça de Deus se manifestou quando veio Jesus Cristo. A justiça de Deus que se manifestou quando veio Jesus Cristo é contestada com a justiça da lei, que era a justiça com a qual os judeus estavam familiarizados. O que nós podemos entender aqui, né? Quando Jesus veio, né? Ele começou a julgar com a justiça reta, né? Os judeus, o povo da época, ele julgava pelos fatos, né? Eles cumpriam a lei, mas eles olhavam para a lei, interpretavam a lei diferente, né? Eles, em vez de fazer justiça ou aplicar a justiça, né, de acordo com a lei, com o sentimento de Deus, como que Deus julga a pessoa, eles aplicavam sendo ele mesmo olhava para a pessoa e dizia: essa pessoa fez errado, né, e nós vamos julgar assim e pronto, né? E Jesus vem e julga diferente, ele julga segundo o seu coração. Nós podemos ver lá no caso daquela mulher quando foi apanhada em adultério, né, que o povo leva ali diante de Jesus e diz: olha, essa mulher, ela foi pega em adultério, segundo a lei, tinha que ser apredejada. Eles estavam certos, na ótica deles estavam certos, né? Eles queriam cumprimento da lei, da justiça, né? Mas aí Jesus diz assim: aquele que não tem pecado tira a primeira pedra. Quer dizer, você julga pelos fatos, você não se coloca no lugar da pessoa. Vocês estão aí
querendo cumprir a lei, mas os seus julgamentos são humanos. Vocês interpretam a lei de forma errada, porque a justiça era para ser feita de acordo com a atitude de Deus. O que Deus faria com uma pessoa? Deus será que apedrejaria? Deus será que mataria a pessoa? Então, Jesus fala: aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Ou seja, naquele momento o povo começou a pensar que eles também estavam errados. Entendeu como é que é? A justiça de Deus é você se colocar no lugar da pessoa. É você se colocar no lugar da pessoa. Eu não posso julgar só pelo aquilo que eu vi, né? Muitos de nós fazemos isso, né? Julgamos só pelo aquilo que nós vimos, né? Aí é por isso que Jesus diz assim: não julguei para que não sejais julgado, né? Porque à medida que nós julgamos, nós também estamos sendo julgados, né? Que nós julgamos pelo fato. A pessoa às vezes faz algo e nós já queremos a punição, a morte da pessoa. Nós não se colocamos no lugar da pessoa. E Jesus, ele traz a justiça, ele faz justiça, ele julga com uma justiça reta. É o que diz aqui, né, no top 1, a justiça de Deus revelada. Ou seja, os homens julgam só pelos fatos, Deus julgava pelo coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aí o top 1 vai dizer assim, né? Top 1.1, a justiça de Deus revelada nos evangelhos, né? Exatamente isso, que Jesus veio, né, nos evangelhos pregando as boas novas. E Paulo vai dizer aqui, o apóstolo Paulo, falando aos romanos, declarou: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus e também dos gregos, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. A justiça de Deus se revelar através do evangelho, através das boas novas. Através das boas novas, a justiça de Deus é revelada a cada um de nós. Amém? Top 1.2, a justiça de Deus se revela no livre-arbítrio. Isso é magnífico, porque o comentarista, ele coloca aqui, ele volta lá atrás, quando Deus criou o homem, né? Deus criou o homem, e Deus coloca o homem no jardim, e Deus ali, ele dá para o homem eu ver aqui no tópico, assim cada um de nós somos seres pessoais, racionais, voluntíveis, emocionais. Deus faz o homem com essas 4 características: pessoais, porque é diferente; racionais, porque é intelecto; voluntível, emocionais. O homem ira, o homem, né, fica feliz, né? O homem faz aquilo que quer, né? Quando Deus cria o homem e coloca o homem no jardim, olha o tanto que isso é interessante, né? Deus ali dá ordem para o homem, né? Pode comer de tudo que estiver aí, mas não come daquela árvore, né? A justiça de Deus se revela através do livre-arbítrio. Deus deu a oportunidade para o homem. Deus não obrigou o homem a comer e nem obrigou o homem a não comer. Isso é magnífico, porque Deus nos dá escolha. Deus nos dá escolha. Por isso que o comentarista coloca aqui que a justiça de Deus se revela através da nossas escolhas também. Aquilo que nós escolhemos, aquilo que nós procuramos para nós mesmos, né? Aí a Bíblia vai dizer que quando Adão peca, e Eva também, né? O casal ali peca, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que Deus, ele não vai julgar, né, de forma que nós poderíamos julgar. Por exemplo, Deus colocou o homem ali, deu para ele comer tudo que tinha ali, mas não comer da árvore, do fruto, do conhecimento. Quando o homem come do fruto, que era proibido, né, o que Deus tinha que fazer? Deus tinha que matar o homem, Deus tinha que punir o homem, certo? Porque ele estava agindo de forma justa. Olha, isso aqui eu falei para vocês não comer,
Primeira coisa, que o homem desobedeceu a Deus. Não foi o fato só de comer, eles desobedeceram a Deus. Então, sendo nós para julgar, se fosse nós que iríamos julgar, nós ia condenar a pessoa. Quer ver? O pai de família. O pai de família coloca um doce na mesa e fala para o filho não comer. Se você comer, você vai ter a punição. O menino come. O pai vai punir. Está certo ou está errado? Está certo. Porque ele falou para não comer. Então, como Deus é justiça, ele tinha que punir o homem. Ele tinha que matar o homem. Eu falei para você não comer, vocês comeu. Mas Deus faz diferente. Olha como que é a justiça de Deus. Deus faz diferente. Deus pega o homem, né? E a história diz que Deus ali, o homem tenta fazer uma roupa para si, né? Tentando cobrir o pecado, né? Não tem como cobrir, né? Deus, então a história diz que Deus mata ali, tira a pele do cordeiro, né? Para vestir o homem, né? Então naquele momento a justiça de Deus está empacando o homem, né? Mas alguém tinha que morrer. O homem tinha que ser punido. E agora, como é que faz? Para Deus agir de forma justa, o homem tinha que ser punido. Porque se o homem não tivesse sido punido, como que Deus estava julgando de forma justa? O certo não seria Deus matar o homem? Sim ou não? Hã? Sim. E Deus estava errado se matasse? Não, não estava errado. Mas ele faz diferente. Em vez do homem morrer, ele envia o seu filho para morrer. Entendeu aí? Como que Deus age? Ao invés de você sofrer, de você morrer, sofrer a punição da morte, Deus faz diferente. E Deus envia Jesus para morrer no nosso lugar. É por isso que fala a justiça revelada no livre-arbítrio, nas nossas escolhas. Em vez de Deus matar o homem, Deus envia Jesus. Deus, o próprio Deus, morre na forma de humano para que o homem pudesse viver. Mas só que o homem, ele leva as suas consequências. E muitas vezes nós pensamos que Deus, por Deus ser justo, Deus ser amor, ser misericordioso, Ele nos perdoa, sim, nos perdoa, como perdoou Adão e Eva, mas nós sofremos as consequências. O homem sofreu as consequências. Quando Deus tira o homem do jardim, ele estava sofrendo as consequências da desobediência. Deus o perdoou, né? Deus o perdoou, mas ele tinha que pagar as consequências. É a mesma coisa de hoje. Por exemplo, vamos trazer aqui para nós, um traficante, né, faz tudo de errado, e aí ele se converte, muda de vida, só que ele vai pagar as suas consequências, ele vai para a prisão do mesmo jeito. Por quê? Porque ele tem que pagar as consequências, certo? A justiça é assim, nós não estamos isentos das consequências, e isso é bom, porque mais na frente o comentarista vai colocar sobre isso, porque nós sofremos as consequências, mas nós não perdemos a salvação. Nós não perdemos a salvação. Quando nós nos arrependemos, Deus age de forma justa com o homem, nós sofremos as consequências aqui, mas nós não perdemos a salvação. É por isso, o comentarista colocou aqui, a justiça de Deus revelada no livro-arbítrio. Deus dá escolha para cada um de nós. E foi assim com Adão e Eva, e tem sido assim conosco. E Deus age de forma justa. Em vez de eu morrer, de vocês morrer, de nós morrer, Jesus morreu no nosso lugar. É isso que faz a diferença entre a justiça do homem e a justiça de Deus. Porque nós olhamos os fatos e nós já queremos que a pessoa morre logo. Por exemplo, estrupador estrupa uma criança. A nossa ira é que aquela pessoa morre. Mas Deus não olha assim. Deus dá mais uma oportunidade para a pessoa.
Aí nós podemos até pensar, mas Deus está sendo justo. Não, Deus não está sendo justo, Ele está agindo de forma imparcial. Ele está dando mais uma oportunidade para a pessoa. Claro que a pessoa vai pagar suas consequências, mas ela tem a oportunidade de mudar de vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O tópico 1.3, a justiça de Deus se revela na oportunidade da reparação. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui vai dizer o seguinte: o nosso erro ou pecado cometido pode ser reparado antes da condenação. É o que eu acabei de mencionar aqui. Nós erramos, mas nós temos a oportunidade de reparar os nossos erros antes da condenação do mundo. Nós temos a oportunidade de mudar de vida, de se arrepender antes da condenação do mundo. Deus age de forma justa, né? Deus age de forma justa, e depende de mim e de você querer habitar ou abraçar a justiça de Deus em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O arrependimento e a confissão pode não nos livrar das consequências do pecado, mas nos livra da condenação eterna. Nós não estamos isentos das consequências que nós fazemos, dos erros que nós praticamos, mas nós podemos nos livrar da condenação eterna. Então é melhor nós sofrer as consequências aqui e ter uma vida eterna, do que nós não se arrepender ou de não mudar de vida e sofrer a condenação eterna. Amém?